Seu desgraçado, o que fará conosco? Meu mestre vai mandar matá-los. Não, peraí, não. Vocês vão fazer o seguinte, vocês só vão amarrar eles e jogar naquele fosso bem ali. Mas mestre, esse fosso é o que os homens usam como banheiro. Exatamente. E aí galera, beleza? Eu sou o Dimitri, esse é o R2PG e hoje nós vamos falar sobre Não Seja um Vilão Babaca. Essa é mais uma pocket dica aqui do R2PG para você. Eu tô parecendo um apresentador de televisão dos anos da década de 90. Tem um negócio aqui no meu bolso, não é dinheiro, não vou jogar. Jogar como vilão no mundo do RPG, senhores, é uma coisa normal. Assim, eu não tô falando apenas quando o sistema ele te obriga a fazer isso, como por exemplo o Vampiro à Máscara, onde você é um morto-vivo que craving for the blood of the human beings, anseia pelo sangue dos humanos. Ou então Sigil and Sign, que é se eu não me engano, esse é um RPG espanhol. Se ele não é espanhol porque ele veio da Espanha, ele é espanhol porque a língua dele é espanhola, eu acho. E por que o nome dele é inglês, eu não sei. Sigilo e Sinale? Não sei porque eles não botaram esse nome, mas tudo bem. É onde você joga como um cultista no mundo de Lovecraft, né? Então esses jogos, naturalmente, você já é o vilão da bagaça toda, ao mesmo tempo que você é o protagonista. Senhores, e por que eu estou aqui falando de vilão? Eu não estou falando de antagonista, porque o antagonista não é mais aquele ser, aquela pessoa, aquela coisa, aquele monstro, ou qualquer que seja, que vai de contra os personagens jogadores. Não necessariamente ele é um vilão. Por exemplo, um caçador de vampiros que acredita que pegar vampiros, amarrar eles e fazer uma pilha de fogo com eles é uma coisa boa para proteger os humanos. E vamos ser sinceros, senhores, ele tá meio certo no pensamento dele. Então, ele é um antagonista dos vampiros de Vampiro à Máscara, ao mesmo tempo em que os investigadores seriam os antagonistas dos cultistas de Sigil and Sign, ou também conhecido como Sigilo and Sinale. Por exemplo, você tá jogando um jogo de sobrevivência no apocalipse zumbi, né? Então você tá lá, invadiu um supermercado e lá já tem outros sobreviventes, vamos dizer assim, saqueando o local. Você veio ali pra quê? Para saquear o local, vamos ser sinceros. Então, topando com aqueles outros sobreviventes, provavelmente haverá um embate. Eles são antagonistas naquele pequeno momento. Por quê? Porque eles não vão simplesmente deixar os deles passarem fome para que você possa levar todo o saque do supermercado. Não sei se vocês vão conversar, não sei se vocês vão chegar a um acordo ao final. O importante é que, se houver um embate naquele momento, eles não são os vilões da história. Eles são apenas antagonistas. A Umbrella, no mundo de Resident Evil, eles são verdadeiros vilões ali da história. Não é o zumbi, não é aquele cachorro cabuloso, não é o Nemesis. Não, eles não são vilões. Eles são basicamente vítimas do vilão, que acabam se tornando antagonistas por protagonistas, por questões do destino. Não vamos questionar se os protagonistas estão fazendo mal matando eles. Claro que não, eles já são mortos. A questão, quem matou eles mesmo foi a Umbrella. O vilão é responsável por aquilo. Então vamos falar agora, senhores, sobre o babaca. Não seja um babaca. Qualquer um pode cometer o pecado de ser um babaca. Não precisa ser um vilão pra ser um babaca. Um herói pode acabar sendo um babaca. Quantas vezes o Batman não é um puta de um babaca? Quantas vezes o Namor é um puta de um babaca? E não dá pra dizer que eles são vilões. Muitas das vezes não dá pra dizer que eles são heróis também, mas não é disso que eu venho falar. Senhores, eu vou fazer um próximo vídeo depois falando pra jogadores como fazer um personagem vilão, independentemente da aventura, independentemente da história, sobre o começo da vilania dele até a queda total, vamos dizer assim. Agora vamos falar diretamente com os mestres, porque essa dica é extremamente importante. Não faça o seu vilão principal ser um babaca. Um personagem babaca, ele é importante pra história. O que eu quero dizer como babaca, eu acho que deu pra entender sobre a abertura do meu vídeo, né? Aquele cara assim, ele não pode ser o vilão propriamente dito. Ele tem que ser aquela areia no sapato do personagem. Aquele mero incômodo. Aquele tipo de personagem que ele até atazana a vida do herói, mas por muitas vezes o herói simplesmente poupa a vida dele por perceber que ele não passa de um incômodo e não realmente um perigo, vamos dizer assim. Esse personagem é importante. Ele traz um temperozinho pra história, um tempero dele. Até que não foi tão ruim, é mais ou menos isso que os jogadores vão sentir. Tipo, pô, esse cara é muito chato, não sei o que, mas depois vão lembrar assim daquele, entendeu? Esse é o mini tempero dele, assim, do babaca, né? Mas ele tem que ser simplesmente isso, um incômodo. Ele tem que ser aquela areia no sapato. Pode ser até que ele acabe se tornando algo mais do que um incômodo pro futuro, né? A areia vai se acumulando no seu sapato, vai chegar um momento que ela deixa ser um incômodo, chega a ser até um problema. E aí talvez os jogadores se livrem dele permanentemente. Entenda isso do jeito que você quiser. O babaca, como antagonista, como vilão, ele tem esse incremento que eu já falei. O babaca, como aliado dos NPCs, ele tem que ser nada mais do que um alívio cômico.
Porque no momento que o babaca ele se torna importante pra história, sendo ele o vilão principal, sendo ele um grande aliado de extrema importância pros jogadores, ele acaba se tornando um incômodo que você não quer na sua mesa. Ir de contra um vilão babaca é chato. Então quando o protagonista pensa pelos momentos que ele vai ter que passar lutando contra aquele vilão babaca, dá um desânimo, dá um desgosto de ir pra mesa, dá um desgosto de ir nessa aventura. Provavelmente eles vão querer fazer a side quest, deixar aquele babaca de lado, porque normalmente o vilão principal, ele tem um grande poder. E quando ele tem um grande poder, é muita humilhação que os jogadores vão ter que passar pra conseguir se livrar dele, pra conseguir detê-lo. Ao mesmo tempo que o NPC babaca, que é aliado dos protagonistas e que é de extrema importância pra história, ele também vai fazer com que os jogadores passem por certas humilhações para ter a ajuda dele. E isso, eu vou repetir, isso vai trazer um incômodo para os seus jogadores. Eles vão achar chato ter que lidar com esses personagens. Afinal, é isso que eles são. Eles são babacas. É chato lidar com eles. É só imaginar que eles são um amigo babaca, entendeu? Você não sai todo dia com ele. Você não aguentaria. Você provavelmente tentaria se matar. Se você tem um amigo babaca que estuda junto com você e você não tem escolha, tem que lidar com ele todo dia, você sabe como é que é. Você acorda de manhã, você tá feliz. Vou ver meus amigos, vou ver aquela gata, e você lembra que eles são um amigo babaca e dá aquela tristeza, não é verdade? Bate aquela depressãozinha, entendeu? Mas você não tem o que fazer, tem que ir. Pois é, senhores, mas o RPG não é pra ser como a vida real, o RPG é pra ser divertido. Então, não faça com que os seus jogadores passem pelos mesmos problemas que ele passa pela vida real dentro do RPG. Então, um grande vilão, seu vilão principal, ele tem que ser alguém com objetivos definidos, ele tem que ser alguém sério, ele leva a sério o que ele faz, ele leva a sério o que ele está fazendo. Ele não tá ali por criancice, ele não tá ali por babaquice. Inclusive o Joker, que ele é um personagem, vamos dizer, caótico, vamos dizer assim, ele tem o seu objetivo claro, ele tem um ponto a provar, e pra isso ele daria até a própria vida. Ou então, um vilão, por exemplo, Umbrella Corporation, eles têm um objetivo claro de oferir lucro, puro e simples, claro, e eles são sérios, eles não ficam com brincadeira, não ficam com babaquice. Pode ter um babaca como o Wesker, de vez em quando ele banca o babaca, mas ele não é realmente o vilão principal. Ele é uma fucking arma da Umbrella, ele não é a Umbrella. Ao mesmo tempo em que temos Thanos. Quer saber um pouco mais sobre Thanos, como trazer ele pra sua mesa? Outro vídeo aqui. Thanos que tem seu objetivo claro, um objetivo até nobre, vamos dizer assim. Então enfrentar esse tipo de vilão dá até um gás pros jogadores, dá até um sentimento de superação. Agora, você vai superar pra aquele cara que, sei lá, já teve situação na minha mesa em que... que o bagulho é sério aqui, eu vou falar um bagulho sério. Teve situação na minha mesa quando eu era criança, nas minhas primeiras mesas, que o mestre ele criou um vilão completamente babaca. Na concepção dele era baseado no Joker, mas de Joker não tinha nada. Cara, uma vez ele derrotou a gente e mijou em cima da gente. Eu tô falando sério, pô. Botou o bagulho pra fora e mijou assim em cima da nossa cara. A gente ficou assim... Caralho, velho. Aquilo ali não foi uma sessão rememorável. Eu lembro até hoje. Então, de certa maneira, foi marcante. Foi traumático, exatamente, traumático. É como, imagina aquela cena do Deadpool andando naquele, né, do Deadpool 2. Não vou dar spoiler, quem assistiu, quem não assistiu, foda-se. Um vilão que é vilão simplesmente por ser mal... Ele serve pra uma história de Power Rangers, mas ele não tem substância pra ser o vilão principal da sua mesa. Cria um bom background pra esse vilão. Entenda por que ele está fazendo o que ele está fazendo. Quando você vai criando o background do vilão, você cria certos aspectos que em certos momentos ele vai agir de uma maneira completamente inesperada pelos jogadores. Por quê? Porque eles não sabem o background completo do vilão. E ele tem os seus traumas, ele tem os seus medos, ele tem os seus erros, ele tem suas fraquezas. E isso vai fazer que ele seja interessante de ser enfrentado e que seja glorioso vencer ele. Não simplesmente um alívio por saber que não vai ter que mais passar pela mão desse cara. Faça um vilão substancial e você vai ter cenas épicas na sua mesa. E não é pra isso que nós jogamos? A não ser que você esteja jogando uma mesa de Power Rangers, né? Aí tá tudo certo. Então, galera, deixa o like, compartilha, se inscrevam e sejam felizes.